Olá, amigos vascaínos, saudações de outro amigo vascaíno, sempre bem com a vida. O nosso assunto sempre é Vasco, né? Mas temos que parabenizar o Botafogo pelo título e também o Atlético Mineiro pelo título. Aí não é o nosso clube, mas a gente tem que dar os parabéns a quem merece, e eles mereceram ganhar o título. O Vasco podia ser um deles, mas infelizmente essa diretoria do Vasco, eles não querem nada com o serviço. Esse tal de Salgado, ele já estragou há muito tempo. Que o Salgado ficou muito tempo fora da geladeira, estragou. Então ele tinha que ir para o lixo, porque esse Salgado ninguém merece. Esse tal de Salgado, todos nós vascaínos, não vou dizer todos, mas a maioria torcia para uma vitória do Levenciano, conforme o Levenciano venceu, sendo que arranjaram a maracutaia e colocaram o Salgado. Então na disputa estava o Brant, né, no meio também. Então saiu o Campelo, que já era horrível, entrou o Salgado, que é pior do que o Campelo. E não é puxando o saco do Eurico Miranda não, mas se caso a gente não acredita muito nisso, mas a gente pode falar como força de expressão, né? O Eurico deve estar se mexendo no caixão, vendo essa diretoria do Vasco que está, ela é uma diretoria nula, ela não age nada, nada. Olha, o Vasco caiu a primeira vez, caiu a segunda, caiu a terceira, caiu a quarta e não subiu na quarta. Então, quer dizer, vai ser 5 vezes disputando a segunda divisão. Então, quer dizer que é uma vergonha. Aí, os outros clubes, aqueles que disputam, estão lá, né, os maiores do Rio, aí fica só naquela condição, principalmente a Mulambada. A Mulambada adora quando o Vasco está por baixo, eles ficaram, né, à vontade. Então, em um ponto, no momento, eles estão certos, que eles estão por cima, né, e o Vasco está bem baixo. Que o time que o Vasco disputou essa segunda divisão, nós demos muita sorte em ele continuar na segunda. Porque o futebol do Vasco era para ir para a terceira. Que teve time que caiu para a terceira, que era melhor que o Vasco. Que o Vasco deu muita sorte, deu sorte mesmo. A gente vê o Botafogo, o Vasco estava lá na quinto lugar, sexto, nessa posição, e o Botafogo estava lá embaixo, em 15º, 16º, brigando lá embaixo para não cair. De repente, a diretoria do Botafogo foi num clube de parte de terceira divisão em São Paulo, pegou um jogador, foi no céu onde pegou outro, tudo aqui dentro do Brasil, pegou 3 ou 4 jogadores, botou no clube, o Botafogo foi campeão. Tudo deixava crer que o Curitiba ia ser campeão, Curitiba não foi campeão. Então, quer dizer que o que o presidente do Vasco fez? Aí pegou Michel, Hernando, Valber, Rômulo, Morato, Jabá. Esse é o time que o presidente do Vasco botou no Vasco. Jogadores tudo refugo. É jogador para terceira, quarta, quinta, sexta divisão. É jogador medíocre. É jogador que não sabe nada de bola. Aí esses jogadores vieram para o Vasco, a chegou lá e encontrou ainda Léo Mato, Castan, aí veio também o Vanderlei, né, que já foi um grande goleiro. O Vanderlei, quando jovem, era um grande goleiro. Ele lá do Santos agarrava muito. Mas a idade foi chegando, eu acho que a vista dele começou a ficar meio curta. Toda bola que vinha em cima dele fazia assim, jogava para frente. Então eu achava que ele estava com vista curta. Então ele está na hora de ir embora. Não era nem para ter vindo para o Vasco, né? Então tem uma porção ali. Esse time do Vasco, eu estou falando juniores não. Estou falando aqueles que vieram para o Vasco. Não era para ter vindo nenhum. E, inclusive, hoje eu estava vendo a noticiário aqui, no YouTube mesmo, e o pessoal falando sobre o Cano. Então tem um bocado de gente que gosta do Cano. Eu não gosto. Mas tem um bocado também que não gosta, está pedindo para ele dar, graças a Deus, para ele ir embora, para o Vasco não renovar. Então, ele é um jogador, para mim, médio. De médio para ruim, tá? Então, até um falou que se o Vasco renovasse o contrato dele, que ele ia ser reserva do Daniel Amorim. Eu concordo.
Então eu acho que até para ser reserva de Daniel Amorim não serve. Ele é um jogador medíocre, ele para mim é de médio para ruim. Então, mas muita gente gosta, cada um tem seu direito, né? Uns gostam dos olhos, outros gostam da remela. Eu prefiro mais o olho, né? Então, o que acontece? O Cano, ele quando assinou o contrato com o Vasco, erradamente, esse presidente do Vasco, o diretor do esporte, quem faz o contrato lá, fizeram um contrato ridículo, que a nossa moeda é real. A gente já foi contratar jogador em cima de dólar, e quanto mais ele que argentino, o dinheiro da Argentina é bem inferior ao do Brasil. Aí o dinheiro da Argentina está lá embaixo. Aí vem para o Vasco e ele exige do dólar. E o cara pegou e fez o contrato em dólar. Então o que acontece? Então o Vasco começou a pagar o Cano e foi virando uma bola de neve. Já está quase 4 milhões que o Vasco deve a ele. Então está assim, o empresário de Cano está resolvendo o problema com o Vasco. Então está assim, o Vasco pediu para o Cano diminuir o salário, para ele continuar no Vasco. Ele já resolveu baixar o salário, mas para baixar o salário ele quer receber o dinheiro que o Vasco deve. E o Vasco não está podendo pagar, que não tem dinheiro em caixa. Então está assim, se pagar ele fica, se não pagar não fica. Então ele está, mas tem muito clube dizendo que não sei quem que é ele, não sei quem mais que é ele, América do México, mas não sei quem do Catar, mas não sei quem mais, tudo baleba, tudo mentira. Porque se tivesse esses clubes todos interessados por ele não ia para o Cruzeiro, não ia para o Ceará, né? Então, se ele não fosse sair do Vasco para ir para o São Paulo, para o Atlético Mineiro não quer ele, lógico. Então, para um time que está na primeira divisão, mais badalado, não digo nada. Mas ir para o Cruzeiro é um time igual o Vasco, ele é mal dirigido. Então, o que acontece? O Cano está lá nesse impasse. Fico ou não fico? Para mim, ele era nem para ter vindo, era para ter ficado por lá mesmo. O Vasco caiu para a segunda porque ele perdeu um pênalti. Se ele faz o pênalti, empata. O Vasco vai pedir de um ponto se salvar. Ele foi perder o pênalti. Com aquele pênalti, o Vasco empatava o jogo. Então, era mais um ponto, o Vasco se salvava. Que o Vasco caiu por culpa do Cano. E agora não subiu por culpa do Cano. Né? Então, quer dizer que aí ele, para provar que não sabe bater pênalti, esse último jogo dele bateu o pênalti e perdeu também. Então ele é uma porcaria em tudo, nem pênalti no meu tempo que eu jogava bola, eu nunca joguei bola, eu brincava de bola, mas quando eu ia bater pênalti, eu nunca perdi um pênalti, e eu sou pé duro. Ele, que o pessoal diz que é isso e aquilo, ele fez por onde o Vasco não subir. Então, quer dizer, que eu não gosto dele, eu estou falando dele como jogador de futebol. Como pessoa, eu não conheço, tá? Pode até ser que ele seja uma ótima pessoa, mas como jogador de futebol, para mim, não presta, tá? Então, o que acontece? O Vasco, muitos times já estão correndo atrás de jogadores, aqui da segundona, da primeira mesmo, para poder ver se reforça os clubes. O Vasco não. O Vasco está lá, ó. O Vasco tentou assinar o contrato com o Ricardo Gomes, melou. Aí o presidente aí o departamento jurídico do Vasco mandou um pré-contrato para os empresários do Zé Ricardo para assinar um pré-contrato. Aí o pré-contrato foi assinado. Agora, o departamento jurídico, o departamento financeiro foi contra. Aí teve aquela briga entre os dois lá, financeiro e o jurídico. O que aconteceu? Melou. Zé Ricardo não vai vir mais e ele disse que enquanto tivesse a confusão, nada feito. O Vasco arranjar outro, etc. Então, você vê como é que está o time do Vasco. Até eles estão lá dentro, estão brigando entre si. Um diz A, outro diz B. Então, a soma de 2 com 2 lá não dá 4. Aqui é para o mundo inteiro, 2 são 4. Mas na diretoria do Vasco não é diferente. Um diz que é 4, outro diz que não é 4. Aí fica essa guerra, que é esse impasse entre eles mesmos. E o que acontece? E o Vasco está assim, ficando de uma pior. Que o Vasco até agora, o único jogador que o Vasco chegou para o Vasco, eu não sei se vocês conhecem. Se vocês conhecerem, você bota até aqui nos comentários. Está chegando um tal de Mateus, até anotei aqui, é Matheus Maicon. Ele é ex-Audax de São Paulo.
O Audax, eu nunca vi o Audax jogar, eu sei que existe esse time, eu nunca vi jogar. E esse tal de Matheus Maico é o lateral esquerdo. Eu nunca vi falar nele, nunca vi jogar, nada. Se vocês conhecem, bota nos comentários para me ver, tá bom? E, quer dizer, corredor Zé Ricardo. Aí, e outra coisa também, esse Edu, o Edu que é do Brusque, a família é vascaína, ele é vascaíno desde pequeno, etc, e está doido para voltar para o Vasco. Sabe para onde ele está indo? O Vasco não correu atrás. Esses jogadores que o Vasco está dizendo que já sondou, é tudo mentira. Não sondou ninguém, porque quando vai conversar com os empresários dele, eles negam. Então eu acredito mais nos empresários do jogador que no próprio diretoria do Vasco. Que a diretoria do Vasco não vale nada, não presta. É um monte de M que tem lá, conforme diz o outro cara que é. Só tem bosta lá dentro. Então o que acontece? Esse Edu, ele é do Brusque. E ele doido para vir para o Vasco, isso, aquilo, nada, sabe onde que ele vai? Talvez assine com o Cruzeiro. Então o Cruzeiro, o presidente do Cruzeiro, ele começou a correr atrás para reformular o time do Cruzeiro. Está arriscado aqueles que o Cruzeiro mandar embora, está arriscado o Vasco pegar. Para quando que vem cair de novo. Que aquelas porcarias do Cruzeiro vir para o Vasco, aqui não vai. O time do Cruzeiro é igual ao do Vasco, uma porcaria, não vale nada. O Cruzeiro quase caiu para ser. E quase por pouco ele não cai. Deu sorte que é um joguinho lá, igual o Vasco. O Vasco também deu sorte que é alguns jogos, o Curitiba, etc. Que o Vasco não tinha time para ganhar o Curitiba, não. O Curitiba é bem melhor que o Vasco. Então, quem que o Vasco vai pegar? O Vasco quer pegar esse tal de... Como é que é o nome do cara mesmo? Não sei o que, Lomba. Ele parece que é quarto reserva lá no time dele, parece que é Atlético, é Grêmio ou... Acho que é Grêmio ou Internacional, coisa assim. Não sei o que, Lomba. Para que esse jogador? Paulo Lomba, parece. Então, para que esse goleiro do Vasco ele é pior que o Vanderlei? Então, ele está com quase 35 anos aí, esse tal de Júlio César. Júlio César é uma porcaria, ele parece que foi do Fluminense, Botafogo, não sei de onde. Então, acho que foi do Fluminense, parece. Ele não vale nada, ele está lá no time do Sul, ele nem joga. Ele parece que é terceiro ou quarto reserva lá, vai pegar um desses dois. Aonde está essa diretoria do Vasco, rapaz? Um bando de incompetente. Então, fazer o quê? Esse também, aí mudando de um polo para o outro, em relação ao Vasco ser empresa. O Vasco ser empresa, o Vasco, ele não sendo empresa, dificilmente ele fale. Mas ele, como empresa, ele pode falir, porque não tem muita empresa que fale, que acaba. O Vasco, como empresa, pode acabar. Então, aí, quer dizer que ele não sendo empresa, ele não vai falir. Mas ele sendo empresa, ele pode falir. Então, muita gente quer que o Vasco vire empresa porque está pensando em vir Messi para o Vasco, vir Neymar, é tudo mentira. Essa turma não vem. Balotelli, mas não sei o que mais, é tudo baleba. Então, esses camaradas estão a fim de angariar empresários para poder fazer propaganda e ganhar dinheiro. E o Vasco ficar nessa mesmo, brigando para não cair, subir em um ano e cair no outro, e vai ficar nisso. Não vai mudar não. O Vasco, ele está entregas barata. Como é que é? O Vasco está entregas barata. Porque o Vasco já está há muito tempo nessa, né? Horrível. Conforme estava também a Molambada. A Molambada também estava lá embaixo. Todo ano brigava para não cair, todo ano brigava para não cair. Aí não sei o que houve lá, que o Flamengo arranjou uma dinheirada, vendeu um bocado de pelanca por preço de filé, né? Então aí arranjou aquele dinheiro, soube controlar o dinheiro e montou esse timaço que está a Molambada agora. A gente não pode desmerecer a Molambada porque é um dos melhores times do Brasil. Para mim, os dois melhores times do Brasil é o Atlético Mineiro e o Flamengo. Depois de terceiro, para mim, fica o Palmeiras. Então, o Palmeiras ganhou tudo, foi campeão, mas eu acho que o Flamengo e o Atlético Mineiro melhor que eles. Melhor do que o Palmeiras. Então, quer dizer que eles arranjaram qualquer dinheiro e montou uma equipe. Já o Vasco não. Todo dinheiro que entra some. Todo dinheiro que entra some.
Então a gente não sabe onde está indo o dinheiro. Aí está esse coceirinha no olho. Então, um dos empresários, jogadores no Vasco, Antônio Carlos Leite, vai acabar ele assumindo o Vasco. Porque segundo as informações que os jornalistas de rádio, TV e de YouTube mesmo comentam, é que esse Carlos Leite ele empresta dinheiro ao Vasco. Se ele empresta dinheiro ao Vasco, daqui a um dia ele vai se achar dono. Ele vai achar, não, que o presidente sou eu. Aí, por que o Salgado não renuncia? Aí esse Carlos Leite, vamos supor que o Salgado renuncia e o Carlos Leite assume. Ele vai botar essas barangadas dele todinha lá no Vasco. Ele tem um monte de baranga que não presta. Tem um monte de jogador que não presta. Então, ele está doido para assumir o Vasco, o senhor Carlos Leite. Ele é que já manda no Vasco, né? Lá ele faz chover, ele manda fazer sol no Vasco. Então, o time do Vasco é dirigido. Lá na parte da diretoria, é dirigido por ele, esse empresário, ele que manda. O presidente do Vasco só assina. Então, o que acontece? O Vasco até agora não correu atrás de ninguém, a não ser esse tal de Matheus Maicon, que o Vasco pegou. Só até agora mais ninguém. Olha, não pegou. O departamento de esporte, não chegou ninguém, técnico nenhum. Então tá assim, departamento de futebol não tem ninguém para contratar, nada disso, não tem técnico, não tem nada. O Vasco tá entregue barata. Lá tem um bando, lá não é um bando, não é grupo, é um bando de bosta que está lá dentro. Ele não sabe, eu acho que ele não sabe dirigir nem a casa dele, quanto mais o Vasco. Aí quer dizer que o Vasco fica nessa. Então, quem sabe o ano que vem, como é que vai ser o Vasco? Vai começar o Campeonato Carioca. Que time o Vasco vai colocar em campo? Aí acontece o quê? O Vasco vai começar com um time, sem time. Aí bota um monte de baranga, as barangas que vão restar no Vasco, entra em campo, misturado com os juniores. Aí o Vasco não vai ganhar título nenhum, os três que disputam, né? Taça Rio, Guanabara e Carioca, não ganha nenhum e está arriscado ser rebaixado para a segunda divisão do Carioca. Porque os outros times, o Madureira sempre vem bem, Volta Redonda vem bem, Portuguesa vem bem, e o Vasco é uma porcaria. Então, o Vasco vai ficar por baixo desses times lá e está arriscado o Vasco cair para a segunda divisão no Campeonato Carioca. Será horrível se isso acontecer. Eu não torço para que isso aconteça. Eu torço que essa diretoria do Vasco, suma do Vasco, vai para um lugar bem longe, assim, tipo China, sabe? Bem longe, que é para não passar na porta do Vasco mais. E ali assinar um outro qualquer que queira trabalhar. Eu não vou dizer a você que eu sou puxa-saco do Clemenciano, não. Eu queria que o Clemenciano fosse o Vasco, para mim ver se a palavra dele ia valer ou não. Porque eu, pelo que ele falou, eu confiei nele. Então eu queria que ele fosse presidente do Vasco. Mas não é porque ele disse que ia trazer Balotelli, mas não sei quem, mas que não é isso não. É para o Vasco ver se o Vasco tinha um homem ali dentro que dirigisse o time do Vasco, porque o Vasco não tem. O Vasco não tem nem um homem lá dentro, nem um presidente. Né? Então, fala homem de punho, né? Homem moralmente não, homem de punho. Então, o que acontece? Aí o Vasco está nessa. Então, aí se não for o Clemenciano, que seja qualquer um que queira trabalhar, não voltar aos antigos, gente nova, botar gente nova, pegar um camarada lá e colocar. A outra coisa, também o Juninho Pernambucano estava para voltar para o Vasco, o Praz estava para voltar para o Vasco para fazer parte da diretoria, não vai vir mais, ninguém vai vir mais. Então o Vasco está um time que ninguém quer. Os outros empresários, os presidentes de outro clube já estão correndo atrás de jogadores, o Vasco não vai estar parado. Quando todo mundo pegar os melhores, vai ficar só o refúgio. Aí o Vasco vai pegar aquele refúgio que ninguém quer. Ele vai pagar no Vasco por 5 mil por mês, manda lá para lá. Esse aqui ganha 10, manda para o Vasco. Aí vai formar um time de terceira divisão, quarta. Aí o Vasco vai jogar em campo de várzea, aqueles campos cercados por guarda. Então, não vai jogar nem mais de estádio, vai ser campo de várzea, esse campo de pelada. Então vai ficar bonito pra caramba o Vasco, né? O Vasco, segundo as informações que eu tenho, é que é a terceira torcida do Brasil, então tem torcida no mundo inteiro.
Aí o Vasco disputar, né, em campo de várzea é uma beleza, né? Vai ser muito bom para essa diretoria, para mim não. Então o Vasco tem que correr atrás, montar um clube não, montar um time que não seja um time assim igual da Molabada, que o Vasco não tem dinheiro para isso, mas pelo menos montar um time que corra atrás, competitivo, porque eu ontem estava vendo o jogo da Molabada contra o Sport de Recife. A Molabada não perdeu por sorte. Então o Sport de Recife é um timezinho bem ruinzinho, mas o pessoal corre, tem vontade de ganhar, joga para ganhar. O Vasco não, o Vasco é um time moroso, é aquele time do amor, não é? Joga, o campo no lugar de ter grama é tudo ovos. Aí o Vasco joga tudo isso de ovos, assim, a beleza, não pode apertar muito que quebra. Então é o time do Vasco é esse. Okay? Então não dá, time de mocinha não dá. Jogar de sapato alto não dá, tem que jogar de chuteira. E esse último time do Vasco agora estava todo mundo jogando de sapato alto. E bem alto, hein? Aquele sapato, ó. Okay? Então não serve, o Vasco não serve. Então, amigos, olha, eu espero que vocês tenham gostado do meu comentário. Não esqueça de dar o like, que é muito importante para o meu vídeo, para o meu canal. E também, se for possível, embaixo do vídeo está escrito assim, inscreva, letra vermelha. Se alguém aqui que está vendo meu vídeo não for inscrito ainda, eu peço, dá ajuda aí ao canal, se inscreva. É só clicar em cima do inscreva, ao lado vai aparecer um sininho, clique em cima também. Aí pronto, está tudo ligado. Eu estou com 660, acho que é 660 vídeos. Vocês terão acesso a todos eles, não é só esporte não, tem variedades. Tudo de graça, paga nada. E para mim, reforça muito o meu canal, porque quanto mais assinante tiver e like, mais o meu vídeo penetra na torcida do Vasco. Para mim será ótimo, tá bom? E vocês têm tudo de graça, beleza? Então, ó, abração a todos, tchau, fique com Deus, até o próximo vídeo.